Olá, bem-vindo ao canal Dev Eficiente. O meu nome é Tadeu. Esse aqui é mais um vídeo da playlist de Staff Engineer. Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco a minha estratégia pessoal para tentar maximizar o acúmulo de conhecimento. Essa estratégia ela me ajuda a equilibrar uma coisa que eu comentei num vídeo anterior, link na descrição, sobre ser generalista e ser especialista. Esse é um assunto que pessoalmente eu penso há muito tempo e eu já conversei com diversos mentores durante anos, já li guias de aprendizado, artigos científicos, conversei com colegas também. Então, essa é a minha opinião pessoal, tá? Que eu sintetizei com base em tudo que eu fui aprendendo, erros e acertos também. É, e, e assim, algumas coisas, o que eu não vou estar falando nessa playlist, né? Eu não vou estar passando para vocês uma lista do que vocês devem aprender. Olha, aprenda framework A, aprenda framework B. Até porque isso é uma decisão pessoal e ela depende do momento que cada um está na carreira, que está no desenvolvimento, enfim. Mas o foco é compartilhar o processo de decisão que eu uso para pegar determinado assunto e falar, eu vou gastar tempo nesse assunto, né? E, de novo, eu não estou falando de técnicas de aprendizado, mas é de, basicamente, seleção de assunto. Como é que eu vou gastar tempo? Como é que eu sei que eu tenho que gastar tanto tempo escolhendo, aprendendo esse assunto, explorando esse assunto? Se é uma coisa que eu tenho que gastar menos tempo ou mais tempo. Vale dizer que, ainda que eu não esteja explicando técnicas de aprendizado, que não é o objetivo do vídeo, elas são fundamentais para aprender. Então, fica aí a dica de, se você não conhece técnica de aprendizado, tem vídeos no canal também. Tem vários vídeos, vários cursos na internet, né, de como aprender. E elas são fundamentais, mas, de novo, o foco aqui é, de novo, como é que a gente aprende para maximizar o nosso acúmulo de conhecimento e dado o tempo que a gente vai investir num assunto. A motivação principal para fazer esse vídeo é assim, no contexto de progressão de carreira, eu acho que todos nós concordamos que conforme a gente vai passando de um nível para o outro, de novo, tem um vídeo no canal sobre progressão de carreira desenvolvedor, desenvolvedora, e a gente não pode jogar conteúdo fora, né? Então você vai subindo, você não vai jogando conteúdo fora que você sabe, você tem que ir acumulando conhecimento. Obviamente, algumas coisas vão ficar para trás, que é uma coisa também que é importante decidir o que fica para trás, mas que, ponto é, não dá para guardar tudo na memória, por isso que a gente deixa algumas coisas para trás. E assim, uma coisa que eu comentei em um dos vídeos foi que você chega às vezes de uma tecnologia, um framework, alguma coisa específica, você vai conversar com alguém que é super senior, que é distinguished engineer da sua empresa, e a pessoa olha para você como. Isso gera aquela coisa, poxa, será que a pessoa deveria saber isso? Será que eu não deveria saber? E assim, acaba às vezes não sendo muito inspirador você falar com alguém que você espera que saiba muito, essa pessoa não saiba. E a dúvida é, será que a pessoa está certa ou será que eu estou certo? E então, assim, só para dar concretizar um pouco isso, não é muito inspirador você falar com um líder técnico seu e a pessoa não saber, por exemplo, o que são logs, que software deve ser testado, que persistente e durável não são a mesma coisa, que programação multithread vai demandar cuidados com possíveis memória, pedaços de memória que você compartilha, que busca em banco de dados relacionais precisam de índices, senão elas podem ficar muito lentas dependendo da base de dados. Só para comentar alguns exemplos, a lista poderia ir muito longe, mas sim, eu acho que o meu ponto aqui é, dá para a gente concluir que tem coisas que tudo bem das pessoas não saberem e tem coisas que não é tudo bem. Na verdade, vamos dizer das pessoas, de nós não sabermos como líderes técnicos, conforme você vai progredir na carreira, por um motivo bem simples, porque a gente não vai inspirar as pessoas que têm que se inspirar na gente a crescer, a aprender e a serem profissionais melhores, né? Ok, tá, Tadeu. E daí? Você falou, tá, concordo, mas e daí? Bom, vamos olhar alguns fatos, né? A gente acho que sabe que frameworks, bibliotecas, linguagens de programação vêm e vão, ganham popularidade, perdem popularidade. Basta olhar ao nosso redor. Então, eu peguei algumas tecnologias não quero dizer da moda, mas que a maioria já deve ter ouvido, e se não ouviu, tudo bem, mas que, enfim, já foram faladas no canal também. Só para tentar dar uma ideia de timeline, eu vou tentar concluir uma coisa com vocês. A primeira coisa é o seguinte, bom, se eu olhar o React, eu procurei na internet, parece que o primeiro release de React público foi em 2013. Spark, a parte Spark, em 2014. TypeScript, 2012. Jupyter Notebooks, que é super popular com o pessoal que mexe com ciência de dados, 2014. Swift, que é a linguagem de programação da Apple para desenvolvimento para iOS,
em 2014, né? Ela veio como, eu me atrevo a dizer, um substituto do Objective-C. Eu não sei se o Objective-C foi jogado para escanteio ou não, se funciona os dois, mas foi uma linguagem que eu entendi que eles colocaram de forma mais acessível, mais simples para as pessoas desenvolverem. MLOps, né, Machine Learning Operations, começou a ser identificado como um problema lá em 2015. Sem contar outras coisas, você, enfim, vou pegar Kotlin, eu preferi segurar a linguagem de programação, mas pense em qualquer coisa que você gosta, que você usa muito hoje, quando que essa coisa apareceu popularmente. E o meu ponto aqui é o seguinte, vamos lá, vamos voltar para 2013. Uma pessoa que em 2013 tem 10 anos de experiência, ela ainda assim estaria à frente de um monte de novidades. E eu acho que dá para a gente concordar que os pontos que eu levantei, as frameworks, enfim, eles são relevantes, né? E assim, isso não é diferente de uma pessoa que teria 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, qualquer coisa de experiência naquela época, porque tudo novidade. Você fala, tudo bem, tá, tudo, mas uma pessoa que já programa numa linguagem, sei lá, você já programa em Java, você consegue aprender Kotlin mais fácil, mesma coisa com Scala, mesmo, se você já sabe SQL, você usar o Spark SQL também, você não perde muita coisa. Sim, existe uma transferência de conhecimento, não nego. Na verdade, até concordo, esse é um ponto fundamental porque a gente quer discutir aqui na parte de acúmulo de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente quer ajudar a gastar menos tempo para aprender alguma coisa. Mas, ainda assim, é novidade para todo mundo. E se eu considerar, adicionar no bolo aí, evolução de ferramentas, tecnologias, frameworks que já existem naquela época, por exemplo, as versões novas do Java, C Sharp, o Ruby on Rails, escolha a sua tecnologia favorita. A gente vê que a coisa fica bem mais complicada. Sai uma versão nova, você tem que aprender, não precisa. E o problema aqui é o seguinte, né? Existem milhares de frameworks, milhares de técnicas, centenas de linguagens de programação, um número grande de outros itens, aí eu vou chamar de item tecnologias, frameworks, tudo que a gente possa se interessar a aprender, que viram hype do dia para a noite e que acaba bombardeando a gente de informação. E isso gera, e tem artigos científicos para isso, gera um problema, isso pode gerar problemas psicológicos nas pessoas, né? O mais famoso aí, o sigla em inglês é o FOMO, FOMO, é o Fear of Missing Out, que em português é o medo de ficar de fora, né? Poxa, apareceu blockchain, nossa, eu preciso saber blockchain, apareceu React, eu preciso saber React, apareceu Angular. E assim, isso é uma coisa que desafia muito, voltando para o primeiro ponto, tá, mas o que eu devo aprender, né? Como é que eu escolho o que eu vou aprender sem, enfim, é, se prender ou, enfim, se perder ou ter burnout, que é outra sigla que está muito, outro termo que está muito comum. E assim, isso é muito importante para nós sermos bons desenvolvedores. Você saber onde você está investindo o seu tempo, e, de novo, voltar à minha estratégia, né? Como que eu maximizo o acúmulo de conhecimento? Que no final é isso que a gente quer, né? Tem essas ilhas de conhecimento que você vai acumulando e aí você, no final, você consegue juntar o que você está conhecendo e resolver problemas mais interessantes e ter um destaque, e ajudar os outros e tudo mais. De novo, a gente quer olhar em progressão de carreira. Você quer acúmulo de conhecimento para, conforme você vai subindo, você conseguindo se manter bem, se manter relevante. Bom, eu comentei no começo do vídeo que eu vou trazer um pouco da minha experiência, o que eu aprendi, o que eu sintetizei com tudo que eu vi nos anos que eu penso nisso. E eu vou quebrar minhas conclusões em basicamente duas partes. A primeira parte, ela tem um viés um pouquinho mais do lado psicológico, mas eu chamo ela de ajuste de expectativas. A primeira coisa é o seguinte, para eu concluir. A gente tem que aceitar o fato que nós somos humanos, isso é um fato, nós somos humanos, não é uma opinião. E outro fato é que a gente não vai saber tudo o tempo todo. Também isso é um fato. Né? As mentes mais brilhantes aí da história não sabem tudo o tempo todo. Né? As pessoas consultam livros, consultam a internet, consultam diversas fontes de informação. Então você não tem como saber tal acima de tudo o tempo todo. E se você discordar, e é um direito discordar, mas eu posso quase que te garantir que você vai ter problemas de saúde. Né? Ou problemas de relacionamento com as pessoas, enfim, não dá para saber tudo o tempo todo. E o que eu quero dizer com relação a isso, assim, é ok. A primeira conclusão, a primeira coisa prática é: minha vida melhorou muito quando eu consegui falar para as pessoas, olha, eu não sei, sem me sentir mal. Então, é ok quando alguém trabalha com você, está na sua faculdade, no seu curso, no seu algum amigo que, enfim, que você conversa sobre tecnologia, algum fórum, de comentar alguma coisa que você não sabe. Totalmente ok. Isso não te faz não nos faz, na verdade, um profissional melhor ou pior. Óbvio, tem algumas coisas que
não é necessariamente ok, mas em geral não é ok. Apareceu um framework novo, você não sabe, apareceu uma tecnologia, um método novo, você não sabe, ok. Né? E se você discorda de mim, procura a pessoa que você mais respeita tecnicamente, pega alguma coisa aleatória que você aprendeu recentemente e pergunta: "O que que você conhece sobre isso?" E veja como a pessoa se sente sobre isso. A segunda coisa que é importante na parte de ajuste de expectativas, que é o seguinte, eu comentei nos vídeos anteriores sobre papers, vídeos, blog, por que eu devo ir no canal Dev Eficiente, por que eu devo ir num blog, por que eu devo fazer um curso. É entender que cada tipo de conteúdo que a gente absorve, cada tipo, desculpa, de fonte de informação, ela tem eu não quero dizer valor, porque eu não quero comparar, dizer que uma é melhor que a outra, mas ela te agrega um tipo de informação diferente. Seja na profundidade da informação, seja no formalismo, seja na velocidade que você vai conseguir absorver aquela informação. E é fundamental entender o valor que cada uma dessas fontes elas trazem, né? Então, eu separei 5 fontes aqui, tem mais, mas acho que essas 5 elas reduzem, elas limitam bem aí ajudam a dar um bom, limitam não, elas ajudam a dar um bom parecer, uma boa amplitude no que a gente quer, que é blogs, vídeos, papers científicos, livros e cursos, né? Então, às vezes você quer tirar uma dúvida rápida. Poxa, como é que é determinada função? Como é que é aquele negócio de solid mesmo? Como é que eu faço para testar testes que lançam, classes que lançam exceção sem precisar fazer? Isso é uma coisa que você consegue facilmente, você quer uma coisa rápida, né? Você quer uma coisa em questão de minutos aí, talvez menos que uma hora. Então, você assistir um vídeo, ler um blog, o Slack Overflow, algum fórum de dúvidas, né? Enfim, outros fóruns que você possa gostar. Tem recentemente saiu o Chat GPT, né? Então, pô, deveria usar isso ou não? Deveria perder tempo aprendendo isso ou não? Mas, enfim, tem momentos que você quer tirar dúvidas rápidas, então entenda as fontes de dúvidas rápidas, que é uma ótima maneira de você maximizar o retorno do que você está aprendendo ali. Às vezes você precisa de uma coisa que você depende de um formalismo um pouco maior, porque é uma aposta estratégica que você está fazendo do ponto de vista técnico, então você quer alguma coisa um pouco mais profunda. Eu quero entender as entranhas do que tem aqui, eu quero entender o porquê que isso funciona. Essa hora que você vai olhar papers e livros também, né? Principalmente quando você entra na parte de algoritmos, eu deveria usar o algoritmo tal, bom, quando que ele vai explodir? Ele funciona até tal tamanho de entrada, bom, cadê a prova disso daqui? Né? Eu não quero um achismo, não quero uma coisa mais formal, porque você está fazendo uma aposta que é muito mais, o custo de estar errado é muito mais alto. Às vezes você precisa basicamente entender uma linha de raciocínio. Por exemplo, por que tal coisa funciona desse jeito? Você lê o artigo científico, beleza, ele pode te dizer isso, às vezes um livro te ajuda a entender isso, às vezes até uma videoaula te ajuda, mas é aquela coisa, você não quer perder muito tempo, você não tá, só para comentar da parte do formalismo, você está olhando aí em dias, né, você não, dificilmente você vai ler um paper mais complicado em uma hora ou meia hora, você precisa de dias para ler, para absorver, para refletir no que está ali, para fazer suas contas do lado. Nesse caso da linha de raciocínio voltando, você também está gostando, você quer uma coisa que talvez você possa demorar um dia, algumas horas, alguns minutos, depende da profundidade do assunto, mas em geral, onde um curso, uma aula específica de um curso pode te ajudar a entender isso. Para dar um exemplo específico, eu nunca entendi muito esperança de variáveis aleatórias. Falei, cara, mas... E um dia eu vi um curso que me ajudou a entender a linha de raciocínio de explicar, por que que isso aqui faz sentido, por que que isso aqui é desse jeito. E quando eu vou e olho alguma coisa científica que tem aquilo, é muito mais fácil para eu digerir o que está sendo me passado. Às vezes, você precisa da ajuda de um professor, porque sozinho não dá. Então, aí você vai procurar um curso, você vai procurar um mentor, um professor, talvez assistir aulas, tem diversas universidades aí tops do mundo que colocam aulas gratuitas no YouTube, as mesmas aulas que eles dão para alunos que pagam uma fortuna por elas. Às vezes a aula não é suficiente porque você não tem aquele retorno do professor, você não tem um fórum, então você quer pagar um curso. Mas o ponto cada tipo de conteúdo que você vai consumir informação, ele vai te dar uma profundidade diferente, vai te demandar um tempo diferente. E é muito importante saber o que cada uma coisa vai te dar, porque senão você sempre vai ficar lendo blog, então você vai sempre ter um certo nível de profundidade. Eles têm artigos, blogs com muita profundidade, mas eles vão te levantar tempo. Então, talvez não é um artigo que foi revisado, livros e artigos em geral são revisados, blogs às vezes pode ter muita opinião. Eu adoro blogs, não estou criticando, mas às vezes ninguém revisou. E às vezes você tem o risco de absorver uma informação que pode ter pontos que são incorretos, que podem atrapalhar uma decisão sua, né? Então, esse é um ponto importante para comentar também.
E uma outra coisa importante para fechar essa parte de expectativas é que, dependendo, a gente lembra do nível de carreira que você está, do momento que você está na sua jornada, você tem expectativas diferentes. É muito tentador procurar resultados rápidos, né? Então você tem um problema, você não sabe como resolver, isso cria medo de errar, que cria ansiedade, que segue um monte de coisa. Eu não sou psicólogo, então não vou muito a fundo nisso. Mas o que eu posso dizer é que resultados pequenos, quando você pensa no nível de staff, eles não se sustentam. Então aquelas, mas se eu fizer isso eu resolver um problemão, às vezes uma solução simples é fantástica, mas resultados pequenos eles não se sustentam. Então você, às vezes, eu só vou pegar essa parte mais superficial dessa biblioteca, pode funcionar em um momento, mas não vai funcionar no longo prazo, no long term. Vai funcionar no começo, talvez a primeira vez, talvez no primeiro mês, mas depois o que faltou ali vai aparecer naturalmente, né? E isso é um bom ponto para usar para passar para a próxima coisa, que é o seguinte: é muito importante a gente começar a pensar, conforme você vai progredindo na carreira, em ter foco e aprender os fundamentos sólidos, ainda que você precise daquela consultada nos detalhes de vez em quando. E essa vem para a segunda parte, que eu quero dizer, que é o seguinte: é importante gastar, pronto, eu concluir, gastar menos tempo com conhecimento volátil e mais tempo com conhecimentos duráveis. Você deve estar pensando, ok, o que você quer dizer com isso? Então vamos lá. Existem assuntos, e eu vou usar o termo como assuntos, tópicos, enfim, alguma coisa que a gente quer aprender, que elas são mais duráveis do que outras, né? Então, o que eu quero dizer duráveis? Por exemplo, bibliotecas ou tecnologias, elas tendem a desaparecer, né? E ainda que o nome continue, eu já vi isso, eu estava pesquisando para esse vídeo, e eu até pensei, vou citar nomes, não vou. Eu fiquei com um pouco de receio de ofender as pessoas se alguém tem uma passão por tecnologia, então, mas eu não vou dar exemplos específicos, mas tem coisas que são descontinuadas, bastante ver essa biblioteca entrou em end of life, então procura o site de coisas que você usava alguns anos atrás, que você vai ver se estão usando o mesmo nome, mas é uma coisa totalmente diferente, ou se na verdade, a determinada biblioteca, enfim, que a gente usava nem está mais lá. Aprender como usar uma biblioteca específica vai te gerar resultados rápidos, concretos, reduz toda aquela parte de ansiedade. Maravilha. Mas eles são menos duráveis. Por quê? Porque você está aprendendo como apertar aquele determinado parafuso, como usar aquilo. Um exemplo que eu posso dar, que acho que não é ofendível, quando a gente começou a desenvolver, quando o Java entrou nessa parte de programação orientada à web, né, voltado para a web, se usava muito servlets e JSPs, né? E eu lembro que na época, assim, você gastava um tempão configurando, escrevendo toda a sua lógica nas servlets. Essa era a ideia. Isso não faz o menor sentido hoje. Se você usa isso, sua empresa usa, ótimo. Isso é um legado. De novo, espero não estar ofendendo ninguém, mas tem frameworks muito mais simples. E eu lembro que se você olhar isso, bom, mas o que eu tenho que aprender aqui de verdade? E uma coisa que eu percebi que eu aprendi quando você vai olhar nesses frameworks, que eu achei muito legal, foi como eles funcionam com gestão de dependências, né? Então, antigamente, você tinha que, bom, anos atrás, não antigamente, anos atrás, e alguns até suportam isso hoje por backward compatibility, você acaba configurando as dependências em XML. Você vai e escreve tudo lá. E quando surgiu, eu lembro em 2005, eu acho, Java 5, que apareceram as anotações no Java e não sei o quê, o pessoal começou a mudar, colocar anotações e usar uma técnica chamada Class Path Scan, onde, na verdade, o framework, ele vai no seu jars, ele procura um diretório, ele escaneia as classes, ele olha essa classe, está anotada, tá, ele consegue fazer esse mapeamento automático para você, né? Lembra que o Hibernate fez isso, um monte de framework, o JPA fez isso também, e tem vantagens e desvantagens. Tem gente que fala, mas a servlet você não precisa recompilar o seu código, desculpa, o XML você não tem que recompilar. Sim, mas, de novo, foco na técnica, né? Qual técnica foi utilizada ali? Então, o framework pode desaparecer, mas você, opa, isso aqui é uma técnica legal que você pode utilizar em outros cenários, né? Então, essa é a parte do conhecimento que é mais durável para você, que você carrega conforme você vai resolvendo outro tipo de problemas. Um outro exemplo que eu posso dar tem uma biblioteca que eu já olhei faz um tempão chamado Akka, é um framework para computação, para programação concorrente. E eu nunca usei o Akka em produção, ever, mas eu aprendi muita coisa olhando o código do Akka. Poxa, como é que eles fazem isso? Como é que essa parte funciona? Como é que eles evitam que isso bloqueie? Enfim, eu não quero falar de Akka aqui, mas eu tirei muitos conhecimentos duráveis que até hoje eu vejo. Poxa, como usar um future,
em escala, como usar não sei o quê. Então, quando você for mexer com uma biblioteca, um framework, procure a parte durável daquilo, quais são as técnicas que são aplicadas. Eu gostaria de mostrar, comentar um exemplo específico depois. Essa parte de durável, eu vou sair um pouco da parte de tecnologia para a parte mais de fundamentos agora, tá? Só para dar um aviso. Conceitos, algoritmos e estrutura de dados, eles tendem a durar décadas ou até séculos, o que é muito interessante, porque significa que eles são extremamente relevantes. Eles continuam sendo reutilizados e evoluindo, mas a base fundamental dele você carrega, uma vez que você aprendeu, pro resto da sua vida, o que é muito bom, vai com o durável. Então, só para dar uns exemplos, eu coloquei umas anotações aqui para ser preciso. Grafo é uma estrutura de dados bem famosa, que apareceu no século XVIII. Até hoje a gente usa grafo. Então, grafo você usa para achar caminhos mais curtos, roteamento de redes. O DOM da página HTML é uma árvore, que uma árvore, na verdade, é um grafo sem ciclos, né? Então, entender como lidar com grafos, modelar problemas com grafos, vai te ajudar a resolver muitos problemas. O que é muito bom, porque no final a gente quer, nós somos resolvedores de problemas, né? A busca em profundidade, que é uma coisa que a gente usa em jogos, como é que você acha um caminho, que é um algoritmo em grafos também, para você navegar em grafos, ele apareceu no século XIX. O algoritmo de caminho mais curto que a gente usa lá, bom, não sei se é exatamente esse algoritmo, mas que se usa para encontrar dado um ponto A, um ponto B no grafo, orientado, com pesos, com cursos de distâncias, qual é o jeito mais rápido de chegar de A até B. O algoritmo só apareceu na década de 50, na década de 56. Tem uns algoritmos parecidos que apareceram, mas na década de 50. É, lembra que eu comentei no começo sobre a busca indexada em banco de dados relacionais? Bom, em geral, esses índices eles usam árvores B-trees, ou variações de B-trees, e isso aí, o primeiro paper disso foi publicado em 1970. Hash tables, hash maps, mapas, dicionários, tabelas de espalhamento, e depende da linguagem que você usa o teu nome, foram criados nos anos 50. E vale lembrar que, por exemplo, tabela de espalhamento, se você usa Python, se você usa tipo Java, tem os seus objetos, você tem os métodos, bom, os métodos, na verdade, eles ficam em tabelas hash. Tudo que você procura, você tem uma string, um nome, que não é um número, que você não consegue pôr direto num array, e você quer um valor, seja se é atributo em Node.js que está usando no JavaScript, por baixo eles têm mapas para fazer esse mapeamento rápido, o que é muito interessante. Então, note que esses conceitos eles tendem a se repetir em diversas áreas, ou seja, você aprende ele uma vez, e essa é a ideia por trás de cursos formais de educação na faculdade, ou mesmo você aprender o que está por baixo, e não só usar a ferramenta, mas o que está por trás daquela ferramenta, que aí você consegue aplicar em vários lugares. Né? E, bom, eu aprendi entre erros e acertos, leituras, e me convenci que é importante investir em aprender a resolver problemas. Porque assim, os problemas mais difíceis, ou mais impactantes que eu resolvi, o framework que eu estava usando era a decisão menos importante. Né? Às vezes, basicamente, você decidiu o que não fazer, e argumentar a gente não tem que fazer, isso te economiza meses, às vezes até mais de ano de investimento, e isso é muito bom. Então, a habilidade de você aprendendo os fundamentos, aprendendo essas coisas mais duráveis, você consegue conectar assuntos diferentes, ver o que ninguém está vendo e aplicar as técnicas para resolver os problemas. Trazer o fator surpresa, fazer nossa, boa ideia. E tem um paper que saiu, vou até colocar o link na descrição, do DynamoDB. Ele não é como o DynamoDB da Amazon foi implementado, mas ele explica um pouco sobre o DynamoDB. De novo, a ideia não é falar de Amazon aqui nada, mas é muito legal como eles colocam o problema, tem uma tabela que eles colocam o problema, eles colocam qual técnica que eles usam para resolver aquele problema. Isso eu achei fantástico, foi um das fontes que eu usei para falar, nossa, realmente faz sentido. Porque tem algumas técnicas lá, e eu não vou entrar nos detalhes, porque dá para fazer um vídeo só de cada uma das técnicas, mas eu já vi várias daquelas técnicas sendo usadas em diferentes cenários. Né? Então, por exemplo, tabela de hash tables distribuídos, né? Chama de consistent hashing, tem uma propriedade super interessante que você usa para usar para CDNs, você usa para banco de dados relacionais distribuídos, desculpa, banco de dados não relacionais distribuídos. Então, eu não vou entrar no assunto, eu vou colocar o link na descrição, até vou colocar qual que é a página que eu vi que é bem legal isso. E, de novo, assuntos duráveis, eles tendem a aparecer em diversos lugares, o que tem um fator importante, né? Eu estou falando de maximizar conteúdo, mas eu queria minimizar o tempo gasto para aprender.
E a ideia aqui é o seguinte, se os assuntos eles aparecem todas as horas, às vezes é um assunto que é muito complicado, você não vai conseguir em 1 hora, talvez 1 semana entender ele, né, mas às vezes vai demorar 6 meses, às vezes até 1 ano para falar: "Ah, entendi". E tudo bem, isso não está errado, isso é sem problema nenhum. E assuntos que aparecem em todos os lugares, eles acabam trazendo uma propriedade interessante, que é de eles te forçam a fazer um processo de repetição espaçada. Então você aprende um pouco aqui, você dá um tempo, aí você aprende um pouco ali, você dá um tempo, e isso é uma das técnicas mais clássicas para ajudar a gente a memorizar e internalizar os conteúdos que a gente aprende, né. Então tem cursos de inglês de idiomas, não necessariamente de inglês, de idiomas que usam isso. Então você repete uma coisa, você para, daqui a um tempo você repete de novo, né, e isso gera uma sinergia boa. Coisas duráveis, eles tendem a ser repetidas, te forçam a ver toda hora e ajuda você a ganhar a profundidade que você precisa, nesses assuntos, que eu acho fantástico, né, é aquela relação que a gente sempre procura, um ganha-ganha. Bom, só para fechar o vídeo, eu queria, para tentar dar alguma coisa concreta para vocês, eu falei que eu não ia explicar a lista específica de coisas, mas eu gostaria de dar alguns conceitos um pouco mais high level, que eu acho que é importante todo desenvolvedor ter, independente da jornada que ele está. Se você não tem ele no seu centro de ferramentas, considere colocar eles. Se eles já estão, excelente. É, não, eu vou separar de novo em duas partes rápidas. Execução, na parte de execução como desenvolvedor, né? Organização de código te ajuda o seu time e pode ajudar a sua organização. Então, dependendo do nível que você está, você tem ganhos todo ponto. Ah, mas quando passa de determinado nível você não programa mais? Pois é, mas você pode botar uma estrutura onde você pode pôr um monte de pessoas trabalhando de forma onde elas economizem tempo. Para dar um exemplo, se você está navegando num código que é super complicado, você não sabe onde estão as classes, enfim, e se você gastar 1 minuto, se organiza de um jeito que você vai trazer de 15 minutos para 1 minuto para uma pessoa achar o que ela precisa, se você multiplicar isso pelo número de pessoas, pela quantidade de vezes que você gastar isso, você vai economizar dezenas, centenas, talvez milhares de horas. Isso custa dinheiro, é uma economia fantástica, é, tem uma parte tangível muito boa e você consegue fazer com que as pessoas gastem tempo com coisas mais importantes. Testes, obviamente, tem vários vídeos aqui no canal. Não interessa a linguagem de programação, o tipo de projeto que você vai fazer, você vai ter que saber testar. E o que eu quero dizer aqui é de forma automatizada, né? Então, teste de unidade, testes de integração, saber aplicar, saber como usar, como interagir com mocks. Independente da linguagem, você precisa disso. Pelo menos eu teria muita dificuldade de confiar em alguém que não tem a menor ideia de como testar as coisas. Isso, de novo, estou falando da parte de execução, né, de escrita de código. E, claramente, a qualidade do seu código, né? Muitos vão falar que isso é besteira, que você só basta ser rápido, né? Que, principalmente no mundo onde a gente tem que ter resultados rápidos, startup, aquela mentalidade toda, que eu acho muito legal, de que a gente não deve gastar 6 meses para fazer uma coisa que você pode fazer em 1 semana, mas eu penso que qualidade de código é uma questão de hábito. Então, é possível escrever código rápido, bem organizado, bem testado e de qualidade. Então, para mim, as coisas não se excluem, às vezes tem que cortar caminhos? Tem, sim, mas ainda assim, ainda quando você fizer um hack, uma gambiarra, dá para fazer com bastante qualidade. Bom, a parte de fundamentos, que é a parte 2, a última parte desse vídeo, é estrutura de dados fundamentais. Ainda que as pessoas não consigam enxergar valor no curto prazo, ela ajuda muito na questão de eficiência, de escrever coisas que rodam rápido, né? Eu lembro, quando eu dava aula, eu dava um exemplo, eles têm 100 mil números numa lista e eu quero procurar perguntar se 5 mil números estão nessa lista. E dependendo da estrutura de dados, isso aí demorava minutos ou milissegundos. Então, ninguém vai reclamar disso daí. Você pegar uma coisa que roda em horas e trazer para segundos, ninguém vai reclamar. Basta a gente entender as estruturas de dados fundamentais. O mais legal é que, aprendendo elas, a gente se encoraja para entender estruturas mais avançadas. E como elas são aplicadas, mesmo as fundamentais, em problemas mais complicados. Por exemplo, como é que o Spark faz join de datasets gigantes distribuído? Né? Então, isso eu vou deixar no ar, não vou contar a resposta, mas que técnicas que você usa ali, que estruturas de dados que você usa para fazer isso? Né? Então, eu acho uma coisa muito legal, espero estar encorajando vocês a pesquisar sobre isso. E o último ponto, que ele pode parecer inusitado nessa parte de fundamentos, são conceitos básicos de estatística. Não estou falando de machine learning, de como linearizar, grid, não, não. Conceitos básicos, em particular aqueles que te ajudam a entender medições que você faz. Por exemplo, média, percentis, histogramas e a média parada, que em inglês é o trimmed mean.
né, eles são extremamente úteis quando você quer convencer alguém de alguma coisa. Por exemplo, se você é trabalhando mais na parte de front-end, back for front e front-end, bom, se você é dono de um site demorar 15 segundos para abrir o site, ninguém vai ficar feliz. E você sabe, poxa, mas demora 15 segundos, mas na média demora meio segundo, mas às vezes demora 15. Bom, histogramas, percentis, tá, qual que é o seu percentil, seu P99, seu P99? Então, você começar a entender moda, qual que é o valor mais comum, isso é muito bom para ajudar a tomar decisões também, né? E não é muito difícil, na verdade, são coisas bem simples de aprender. Se você trabalha mais em back-end, poxa, você tem um serviço ali que ele está fazendo checkout de alguma coisa, que ele está buscando, bom, você quer que seja rápido, você quer saber monitorar isso aí, e você precisa ter evidência que quando você tem um problema, quando você não tem, até se você tem que articular, olha, a gente tem que melhorar o tempo disso daqui. Porque aí você pode mostrar um histograma, olha, as coisas estão piorando, tá vendo? Ainda que os percentis mais altos não estejam mostrando isso, ou que a média não mostre, ou a média mostre muito pouco, né? Você tem muita variação. Esse não é o vídeo de estatística, mas espero ter encorajado vocês que alguns fundamentos básicos de estatística eles funcionam para não só para desenvolvimento, mas para qualquer tipo de argumento que você quer fazer, que você precise falar sobre os seus dados, né? E eu acho que é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, discutam, não discordo disso, é extremamente importante. No próximo vídeo eu gostaria de falar sobre algumas habilidades não técnicas para a gente manter o respeito das pessoas do ponto de vista técnico. É uma coisa que de novo, vejo muita dificuldade nas pessoas em lidar com isso. Acho que dá para dar umas dicas boas ali. Mas enfim, espero que eu tenha encorajado vocês nesse vídeo de como aprender, como selecionar o que vocês vão aprender e como, mesmo de coisas menos duráveis, tirar a parte e extrair a parte durável. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.